Então, boa noite a todos. Que Jesus seja sempre o farol das nossas vidas, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos online do Centro Espírita Ernesto Dantas, continuando o estudo de O Livro dos Espíritos para mais uma noite de espiritualidade e aprendizado. Para começar as nossas atividades, vamos harmonizar os nossos corações e vamos convidar o nosso querido amigo Joaquim Figueiredo, da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, para a abertura das atividades com a vibração musical. Boa noite, Joaquim. Boa noite a todos. E hoje temos um compromisso, né? Com assistir Max Lang, essa maravilha. Mas é assim mesmo, Deus nos abençoe. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Se me assento, me levando, conhece meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, antes que haja em mim palavras. Sei que tu bem me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa, tua ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu nos amas. Mas início a todos. Todo trabalho mesmo. Obrigada, meu amigo. Maravilhoso. Sua participação é sempre muito especial. Obrigado. Vai com Deus. Amém. E agora, meus amigos, continuando esse momento tão especial e tomados pelo mensurável amor de Jesus,
vamos convidar o nosso querido amigo Ney Penalva, ele que é membro da Casa Virtual Luz Espírita Caville, para a prece de abertura das nossas atividades. Boa noite, Ney. Boa noite, muita luz e muita paz a todos. Vamos serenar as nossas mentes, nossos corações, após essa vibração musical. Senhor Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, irmão, amigo de todas as horas, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo. Rogamos que auxilie ao nosso querido companheiro Max em seus esclarecimentos a respeito de Cristo, que nos é tão esclarecedora. Abra nossos corações e nossas mentes, ilumina sempre os nossos caminhos para que possamos seguir no caminho dele, que possamos estar sempre prontos a cooperar nessa seara bendita, esclarecendo a todos que cruzarem o nosso caminho. São tantas as nossas necessidades, sabemos o quanto ainda somos imperfeitos, mas hoje compreendemos que precisamos mudar e que precisamos crescer, não só em conhecimento, mas principalmente desenvolver sentimentos e adquirir virtudes que ainda ajuda-nos, Senhor, que ainda não temos. Ajuda-nos, Senhor, auxilia-nos nessa busca, Mestre, e que elas possam calar fundo em nossa alma, e que possamos nos esforçar na exemplificação. Ampara todos aqueles que sofrem, que choram, e que se desesperam no caminho. Olhai por aqueles que ainda caminham na escuridão de si mesmo, consola os corações, balsamiza, Senhor, as feridas. Enfim, Senhor, envia teus mensageiros divinos para que mais e mais possamos beber desta fonte inesgotável. Que a tua luz se faça em cada campo do universo, sobre cada criatura. Que assim seja, e bom estudo a todos. Gratidão. Graças a Deus. Obrigada, meu querido amigo. Então, meus amigos, vamos continuar seguindo as atividades desta noite, das perguntas 161 e 162 de O Livro dos Espíritos. Capítulo 3, da volta do espírito extinto à vida corpórea, à vida espiritual. Item, separação da alma e do corpo. Para essas questões, com muito carinho, recebemos pela primeira vez o nosso querido amigo Max Lange Lacerda, ele que é membro da Federação Espírita Brasileira, do Centro Espírita Caminho da Luz na cidade de Brasília e União Espírita de Brasília. Gostaríamos de convidá-lo, então, para fazer as reflexões destinadas às questões de número 161 e 162 de O Livro dos Espíritos. Boa noite, Max. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Patrícia. Boa noite, amigas e amigos. É uma alegria estarmos aqui juntos, para juntos estudarmos, né? Nós vamos estudar essa obra com afinco, para extrair tudo que ela pode nos oferecer, segundo o alcance que nós já temos para assimilar essas mensagens. Então, para isso, nós colocamos um arquivo que vai servir como roteiro para nós. Pedimos aí a licença para compartilhar, para que a gente possa ver juntos, e daí será a base profícua para os nossos estudos. Então, vamos aí agora apresentar, e vamos, aí já devem estar todos vendo, né? E aí nós vamos conduzir aqui com a pergunta: em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Aqui a pergunta temos dois pontos importantes a destacarmos. Não é uma morte natural, é uma morte violenta, como um acidente de carro, por exemplo, de uma pessoa ainda jovem. É um caso clássico de morte violenta e acidental. Nesse caso, toda a pujança dos fluidos vitais
vigoram normalmente nessa faixa de jovens. É muito comum acontecer, ao contrário de quando a pessoa já vai caminhando para o seu processo desencarnatório de forma natural, através de moléstia, através da celeridade propriamente dita. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos tratando, então, de mortes violentas. Segundo ponto, a pergunta é bem direta. A separação da alma e a cessação da vida, ou seja, o aspecto da morte, aquele último suspiro que a pessoa dá, ocorrem simultaneamente. Então, quando foi atestado, morreu, simultaneamente, então, a alma separou? Essa é a pergunta. Então, os benfeitores nos dirão, de maneira aí bastante tranquila, geralmente, assim é. Veja que tem um geralmente, não significa que está sendo generalizado. Mas, em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra, ou seja, entre a separação da alma e a cessação da atividade orgânica de um corpo físico. Aqui a resposta deles foi, vamos dizer assim, bastante concisa, bastante curta. Nós queríamos, antes de avançar na interpretação melhor disso aqui, ver uma explicação que há, e é muito importante que nós conheçamos, o que se chama morte e o que se chama desencarnação. São duas coisas distintas. E nós trouxemos uma imagem que representa o livro Voltei, no seu capítulo 2, até o 5, e nesse caso aqui, no estudo desse assunto, no meu livro, aqui na minha edição, nós pegamos a página 25 a 61. Aqui nós temos o féretro do irmão Jacó, né, que é Frederico Figner, que está sentado aqui junto da filha desencarnada, e nós vamos perceber que há nesse féretro, neste velório, presença de tanto encarnados como os desencarnados. E nós notamos um detalhe: o nosso irmão chamado Frederico Figner, espírito, está sentado aqui, mas o seu corpo físico está dentro do caixão, né? E nós vamos observar que entre os dois existe aqui desenhado o cordão fluídico, ou aquilo que liga o corpo espiritual ao corpo físico. A semelhança de um cordão umbilical que liga o feto à mãe. Aqui também nós temos algo semelhante. Aqui foi atestado, provavelmente, por um legista, que houve morte. Mas aqui não houve ainda desencarnação, apenas morte. Mas por que não houve desencarnação? Porque desencarnação, para existir, precisa conter isso aqui, ó. Agora nós temos o irmão Jacó, ou Frederico Figner, já relativamente leve, andando, já passado algum tempo depois de preso ao corpo, e não tem mais vínculo nem entre o corpo físico, nem entre o corpo espiritual. Logo, aqui nós temos morte e temos, ao mesmo tempo, desencarnação. Parece que não é muito importante, mas porque tem mortes sem desencarnação que são realmente doloridas. Por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, que trata exatamente desse tema, que é a desencarnação, André Luiz discorre todos os capítulos nessa linha. Ele vai acompanhar o féretro do Dimas, que é um dos que teria o acompanhamento da desencarnação, e no cemitério ele começa a andar e percebe que tinha uma mulher sentada sobre a terra fofa, né? Provavelmente há pouco tempo tinha sido inumada. Infeliz mulher desencarnada. Ao detalhe, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Imagine alguém sentado ali perto do próprio túmulo, com a mão na cabeça e em tom comovedor. E dizia ele que essa mulher pronunciava essas palavras: chamem meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo. Ou seja, André Luiz diz, então, que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica. E ele percebeu que o fio singular, que ele aqui chamou de fio singular, que é o cordão fluídico, ou como alguns chamam de cordão prateado, pendia ali da cabeça, penetrando o chão adentro. Ou seja, ela estava morta, mas não estava desencarnada. E tudo que acontecia no corpo físico repercutia imediatamente e incontinente no corpo espiritual, que era ela sentada ali, ao lado do próprio corpo inumado. Então vejamos que o processo de uma morte não significa
a libertação do espírito. Então pode ter uma certa pode ter um certo sofrimento nesse processo, que pode ter uma intensidade de duração segundo os vários casos. E essa pergunta que foi proposta para o nosso estudo permite avançarmos um pouquinho. Olha só, nos comentários da questão 155, Allan Kardec diz assim: a observação demonstra que no instante da morte, o despreendimento do perispírito não se completa subitamente, o que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns, bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos da libertação. Aqui nós vimos o caso de um que é bem demorado, que é o caso dessa senhora. E André Luiz, ainda no livro Obreiros da Vida Eterna, diz que esse processo de separação não é tão simples assim. Ele precisa, quando o desencarnante tem méritos, precisa de atenção de alguém no plano espiritual, que ele chamou de parteiras do mundo espiritual. E ele diz que esses irmãos que tomam o cuidado de fazer, acompanhar a desencarnação de certos irmãos que têm esse acompanhamento definido, ele diz que tem 3 regiões orgânicas que precisam de extremo cuidado para que se liberte o espírito do corpo físico. Então, aqui no livro de Zalmiro Zimmermann, que trata sobre o perispírito, tem essa figura que a gente julgou bem emblemática aqui para ilustrar o que André Luiz está falando. Ele diz que o centro vegetativo, ligado ao ventre, como a sede das manifestações fisiológicas, é o primeiro que os irmãos desenlaçam. Aqui não é cortam, é desenlaçam. E aqui, obviamente, nós estamos falando do centro de força chamado gástrico, que é quando o desenlace se dá, começa a ter, vamos dizer assim, aquelas partes características de quem morre, aqueles endurecimentos cadavéricos. E aqui, então, para o legista, seguramente o indivíduo pode ser caracterizado como morto. Mas ele diz que nem 2 centros ainda precisam ser desenlaçados. O centro emocional, que é a zona dos sentimentos e desejos, está sediado no tórax, que nada mais é do que o centro de força chamado cardíaco. E, por fim, o centro mental, que diz que é o mais importante por excelência, que está situado no cérebro, que é exatamente de onde sai o cordão fluídico, que reportamos agora há pouco no caso de uma desencarnação rápida, que foi do irmão Jacó, e de uma desencarnação lenta, que foi daquela senhora no cemitério. Então, aqui, o caso próprio do Frederico Figner, está registrado aqui nessas imagens, ele foi acompanhado por uma equipe espiritual e o processo desenlaçatório dele foi todo magnético. Aqui nós temos o irmão, que é um trabalhador da FEB do século XIX, e que ajudou o Frederico Figner, que também foi um trabalhador da FEB, foi vice-presidente da FEB durante um período. E aqui o próprio irmão Jacó vê o seu corpo, agora inerte, mas ainda ligado pelo cordão fluídico. Sua filha, que houvera desencarnado muito antes deles, que aliás foi o motivo dele se aproximar do espiritismo, acompanhou e ajudou ele durante todo esse processo desencarnatório. Aí tem uma pergunta interessante para todos nós aqui refletirmos. Todas as mortes se fazem acompanhadas de missões auxiliares? E a resposta é chocante. Essa pergunta está em Obreiros da Vida Eterna ainda. E a resposta foi dada absolutamente. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedece simplesmente à lei. Ou seja, é um processo automático que vai acontecer naturalmente, mas que, quando o obreiro tem o seu valor, ou seja, quando o colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da sua obra, merecerá. Então, é uma questão de mérito. Sem dúvida, a consideração daqueles que a superintendem, ou seja, você participa de uma obra que foi definida no plano espiritual. O superintendente dela vai cuidar de você, se você cuidou da obra. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel. Grifamos, servidor fiel. Aquele que se propõe a cumprir o que lá em cima foi programado e fielmente faz. Aqui, por exemplo, o nosso protagonista da história do Voltaire, chegando numa colônia espiritual, já de certo nível elevado, as crianças que lá estão já volitam e a ambiência é toda de alegria, né? Somos recebidos nessa situação pelos companheiros de outras jornadas anteriores que continuaram conosco no plano espiritual. Bem, feito essas
essas ampliações do que a pergunta nos proporcionou anterior, podemos trabalhar a próxima questão, que é um tanto quanto assim pesada, né? Decapitação. Ainda bem que isso não acontece mais como era antes, né? Como lei, que lá na época da França, por exemplo, a decapitação era permitida. Então, após a decapitação, por exemplo, então Kardec citou um exemplo, pode ser outros casos, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo. Aqui a questão é interessante. A criatura, o ser humano, que ele chamou de homem aqui, depois que tem esse processo de uma morte súbita, num processo violento como esse, ele mantém a consciência de si mesmo por alguns instantes? E a resposta deles, muito interessante, não raro, conserva a consciência de si mesmo durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Então, vejamos, até que a vida orgânica tenha se extinguido completamente. Então, a resposta aqui, ela é uma resposta que diz que sim, pode conservar. Mas dizem mais, ou seja, aquela resposta precisa ser complementada, também quase sempre a apreensão da morte me faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Ou seja, só de você imaginar que vai ser decapitado, você já morre antes da decapitação, é mais ou menos assim o que a gente poderíamos ler aqui, né? Nós poderíamos ler isso. Ou seja, deve ser tão aterrorizador, no caso de uma pessoa que vai passar por uma situação dessa, que muitas vezes ele perde essa consciência já antes do evento se dar. Pode acontecer também que não seja apenas por um processo em que ele fica aterrorizado. Pode ser também que os benfeitores no mundo espiritual cuidem dele e ajudem para que ele, antes mesmo do processo da decapitação acontecer, ele possa não mais estar ligado a esse corpo e, por consequência, não sentir o que vai acontecer diretamente. Isso aconteceu muito nos círculos romanos, quando os cristãos iam ser dados ao martírio. E ali, então, muitos deles tinham o benefício da sua retirada do corpo espírito, do corpo físico, antes mesmo que o suplício se desse de forma definitiva. Aqui tem alguns comentários de Allan Kardec que vale a pena, nessa questão, a gente abordar. Kardec abre bem essa questão, dizer aqui, trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Veja como Kardec esclarece o que os espíritos não deixaram tão claro. Aqui na pergunta, ele estava querendo fazer a pergunta sobre a pessoa ainda encarnada, ainda viva, dentro do corpo físico, e não como espírito. Então, a resposta deles está compatível com o que Kardec aqui examinou. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, como acabamos de ver que eles disseram que pode acontecer, pode conservá-la por alguns breves instantes. Essa consciência, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Uma vez que o cérebro já não tem mais a sua função, já não circula o sangue por lá, vamos ter a morte cerebral gradativa. Já não tem mais ar penetrando ali. Nós sabemos que sem ar, por 5 minutos, por exemplo, o cérebro pode ter, numa condição de uma pessoa que passa por essa experiência, alguns processos que são irreversíveis, de dano, quando não tem o próprio óbito, né? Então, se nós considerarmos aqui, Kardec está dizendo exatamente desses poucos minutos antes que o cérebro se apague, vamos dizer assim. O que não quer dizer que os perispíritos estejam inteiramente separados do corpo, como acabamos de ver agora. Vimos que a cabeça do indivíduo foi cortada, mas o cordão físico continua ligado ao corpo físico dele. Então, não significa que ele foi desencarnado, ele foi morto, mas não desencarnado. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, Kardec é absoluto na sua colocação. Todos. Quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito, e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Aqui é óbvio, nós estamos falando em regra geral, nós estamos falando aqui no que diz respeito à moral. E quando o espírito tem uma moral elevada, independentemente se ele está na sua juventude, com toda essa tenacidade dos laços, ele se desprende rapidamente porque o moral se sobrepõe a isso. Olha os comentários de Allan Kardec. Aliás, para quem se interessa em estudar esse tema com mais a fundo,
além do livro que nós já trouxemos, que é o livro dos Espíritos propriamente dito, o livro Entre a Terra e o Céu, e aqui nós temos Kardec tratando desse assunto detalhadamente no livro Céu e Inferno, que é uma obra-prima, que os espíritas leem pouco ainda. Lá na segunda parte, no seu primeiro capítulo, Passamento, ele vai tratar desse assunto de maneira brilhante. Em determinado momento, ele diz assim: na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se um outro fenômeno de importância capital, chama-se a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Veja que aqui ele amplia a questão 162 que nós estamos analisando. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento. Então, almas mais elevadas acompanham o seu próprio desprendimento. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte. Ela varia de quase não perceptível a muito longa. Ela é, na verdade, uma situação que depende do moral do espírito. Algumas reflexões sobre essas duas questões que nós julgamos importante colocar aqui para as nossas considerações do debate. Qual a causa? É uma outra questão que está lá no livro Céu e Inferno. Qual a causa da maior ou menor facilidade de desligamento? Nos interessa muito ouvir isso. O estado moral da alma é a causa principal, como acabamos de dizê-lo, que influi sobre a maior ou menor facilidade de desligamento. Então, o estado moral determina, em última instância, se teremos um desligamento suave ou não. A intensidade e a duração do sofrimento estão na razão, veja que é matemático, está na razão da afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto mais ligação existe entre o corpo e o perispírito, seja porque tem laços tenazes na juventude, seja porque é apegado às coisas materiais, portanto, moral muito baixa nesse sentido, ele vai ter uma dificuldade de desprendimento. Aquele que já está purificado, disse Allan Kardec, agora no Livro dos Espíritos, aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida do corpo. Então, esse é o que nós chamamos de moral elevada. A natureza espiritual prevalece sobre a natureza animal. Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda com muito mais tempo a impressão da matéria e sofre mais por essa razão. E aqui inverte. A natureza animal prevalece sobre a natureza espiritual. E, por fim, para nossas reflexões, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande. Por quê? Porque o Espírito já compreendia de antemão essa situação. Ou seja, como alguém que vai viajar, que já sabe por onde vai passar, já sabe o hotel que vai ficar, já sabe como é o lugar, mesmo não tendo ido lá, ele conhece porque estudou sobre. Mas, olha, aqui a gente entende o porquê espíritas instruí-vos foi uma exortação trazida pelo Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas olha que interessante. Os Espíritos disseram, respondendo essa pergunta de Kardec, mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência do que o conhecimento do Espiritismo. Ou seja, aqui nós entendemos por que o benfeitor, o Espírito de Verdade, disse: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Então veja que o amor sobrepõe a tudo. Se você ama de verdade, se você fez o bem, independentemente de como foi que você fez despreendidamente, quando você desencarnar, mesmo que você não conheça nada de espiritismo, não conheça nada do mundo espiritual, tenha certeza, terá um cicerone para te acompanhar. Lá no livro Voltaire, que nos referimos agora há pouco, tinha uma professorinha que era a única que emitia luz própria dos 15 desencarnantes que foram acompanhados pela equipe do Dr. Bezerra, entre os quais o irmão Jacó. Desses 15, só essa professorinha tinha emissão de luz própria, era a mais elevada deles. Ela não conhecia absolutamente nada de assuntos espirituais, que tinha dado a sua vida pela vida das crianças em escolas rurais, de onde ela lecionava. Ela anulou a própria vida para que aqueles pobres, coitadinhos, desprovidos dos recursos do estudo, pudessem ter um mínimo de estudo.
e isso tornou ela exatamente o que foi dado aqui na resposta. A prática do bem exerceu influência capital para a sua desencarnação. Portanto, no final das contas, disse Allan Kardec, no céu e inferno, depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Ou seja, corre por conta de cada um de nós, fazendo o bem e se instruindo. Por isso é que Jesus nos chamou, a cada um segundo suas obras. E por fim, para encerrarmos com a imagem do nosso Mestre, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No dia que fizermos isso, teremos então a certeza de que nossa passagem para o mundo espiritual será suave como o apagar de um lampião, suave como um fruto maduro que cai. É isso, gente, que nós tínhamos para nossas bases de estudo, para a gente conversar, e aí está posto um momento para nossas conversas, nossas perguntas, nossos diálogos, nosso aprendizado em conjunto, enfim. Obrigada, Max. Maravilhoso esse momento. A gente fica esperando mais, viu? Então vamos dar sequência. Então, um momento muito especial com o Max. Agora é a participação dos nossos membros. Convidamos, então, nossa querida amiga Paula Borba, membro do Centro Espírita Ernesto Dantas, de Vitória da Conquista, Bahia, para mediar as discussões dos participantes via chat. Boa noite, Paula. Boa noite, paz a todos. Que esclarecedor esse momento, né, que Max nos proporcionou, né? Bem lúcido aí os esclarecimentos. Então, vamos para o nosso momento de participação. Vou franquear aí, caso alguém queira falar online. Então, vamos lá começar com a participação de Alex. Pode ficar à vontade, Alex. Boa noite a todos. Excelente explanação, Max. Grato aí, meu querido. Deixa eu te perguntar. Numa situação dessa, onde houve a morte, mas ainda não houve o desencarne, pode haver uma interação desse espírito com os encarnados ou somente com os médiuns? Só os médiuns teriam essa capacidade de interagir. De alguma maneira, haver um contato, né, digamos assim. Alex, nessa situação, geralmente o espírito está como se tivesse envolvido em si mesmo. Ele praticamente em clausuras, porque ele não consegue entrar em relação com o mundo externo. Essa mulher que nos referimos por André Luiz percebeu que ela estava praticamente numa situação em que não adiantava conversar com ela. Ele ficou muito comovido com essa mulher e tentou ir lá para poder conversar com ela. Ele foi impedido pelo benfeitor: não faça isso. Não faça isso, porque ela não te ouvirá, ela não te compreenderá, ela está à maneira de uma pessoa louca, ela não sabe o que faz. Ela estava numa monoideia de querer voltar, e o que ela conseguia de recurso para isso era o marido que ela pedia para chamar, que era provavelmente o suporte que ela tinha mental. Isso acontece muito com suicidas também, que tem ainda aquele fluido vital para queimar, para poder consumir-se durante o tempo que foi programada a sua reencarnação, e quando eles retiram-se da carne antes da hora, é como se você tivesse um tanque de combustível de um carro que ainda não consumiu todo o combustível. E enquanto esse combustível não tiver sido consumido, essa ligação pode ser feita, não necessariamente com o corpo que se decompõe em um determinado momento, já não tem mais ligação com o corpo. Mas lá em Memória de um Suicida, da obra brilhante de Camilo, que lá ele coloca o pseudônimo de Botelho, né, mas a gente sabe que é Camilo Castelo Branco. Ele vai, através da Ivone, reportar que as pessoas tinham esse cordão fluido, como, não sei se vocês já viram, aqueles cabos de energia elétrica cortados de linha viva, eles ficam serpenteando e faiscando. É exatamente isso que ele descreve lá no livro, que acontece com essas pessoas que ainda têm fluido vital para ser consumido, que deveria ser consumido naturalmente durante a encarnação. Então, essa pessoa ela não consegue nem sair de si mesma, porque é um tormento tão grande que ela acaba ficando isolada. Por isso que você vê que toda vez que tem reunião mediúnica, que suicidas têm que participar, são reuniões mediúnicas especiais. Não se deve fazer essas reuniões sem nenhuma, vamos dizer, sem preparo anterior, né? E com pessoas que tenham realmente conhecimento do assunto. A Sueli Caldo Schubert, né, que voltou para o plano espiritual há pouco tempo, uma mestra nesse assunto, ela nos ensina, né, nas experiências dela,
que esses estudos são feitos sob orientação do mundo espiritual prévia, isso é definido pelo pessoal do lar, e assim se estabelece uma equipe de pessoas, muito poucas pessoas, e muito bem preparadas para esse trabalho. Exatamente por quê? Porque a presença dessas pessoas entre nós, eles emitem um fluido tão enfermiço que causa um problema e que pode até mesmo, de Dr. Bezerra no livro Dramas da Obsessão, pode até incitar outras pessoas ao suicídio. Por isso eles tendem a ser afastados. Então é muito difícil entrar em contato com eles, Alex. Eles, na verdade, o que você deve fazer por eles, todos nós devemos, é uma prece, que funciona como um sopro em alguém que está com o braço queimando, por exemplo. Aquele sopro não vai parar de queimar o braço dele, mas vai suavizar a dor que ele está experimentando. Ainda que ele não saiba de onde vem aquele sopro, mas ele sente o sopro, e isso é importante. Ele não consegue se relacionar com o gerador do sopro, mas ele consegue sentir o sopro em si. Aliás, o próprio Divaldo cita um caso que ele ajudou um suicida durante muito tempo no plano espiritual. Em determinado momento, esse suicida, quando teve condições, quando já estava preparado, foi procurar Divaldo para lhe agradecer, né? E Divaldo se emociona com isso. Então, sim, essas pessoas nessas situações precisam de preces. E preces não vinculadas de pessoa a pessoa, porque pode aí você se vincular a ela. Você pode até atrapalhar. Muitas vezes, quando a pessoa não é muito assim, preparada para esse tipo de coisa, a gente recomenda que ela faça prece ao benfeitor dela, pedindo por fulano de tal, pedindo por Beltrano, e não diretamente, porque às vezes o diretamente pode criar vínculos que ele estabeleça com essa pessoa, e não ela com ele, porque os fluidos são pesados, os fluidos são enfermiços, e pode ser um problema para quem com isso lide, se não está preparado. É isso. Grato, meu amigo. É interessante essa última recomendação, né? Porque às vezes a gente faz oração, né, para um grupo de necessitados, sem o devido preparo, né? E aí a gente acaba atraindo, né? Interessante, fica aí. Temos outra contribuição aqui do nosso amigo Ney, onde ele questiona: os desencarnes se tornam menos dolorosos de acordo com a evolução dos espíritos? Veja só, Ney, todos nós, em linhas gerais, até mesmo quando estamos errando muito nessa encarnação, tendemos a ser melhor ou igual do que éramos antes. Nosso resultado de hoje a gente é melhor do que antes, mesmo que a gente erre. Por quê? Porque as experiências são cumulativas. Portanto, o que você colocou, evolução. Sim, cada vez que você vai evoluindo um pouquinho, mesmo que você não avance muito, um pouquinho você adquiriu. Então, aquilo que nós chamamos de desencarnação menos sofrida, tende a ser, a palavra é tendência, não quer dizer que é uma regra geral, tende a ser mais suavizado. Mas isso, só por si, não é suficiente. Porque se você descambou na encarnação para uma vida toda volúvel, uma vida toda material, uma vida toda de perdição, não importa as suas conquistas anteriores, a sua reencarnação atual será repercutida no mundo espiritual ou no seu processo desencarnatório com mais intensidade. Por isso, o aspecto moral, ele fala alto para aquele que vive aqui utilizando essa moral, porque não basta você ter os recursos em você, esses recursos precisam ser colocados em uso. Então não adianta eu já ter uma bagagem conquistada e essa bagagem ficar guardada como se não existisse. Ela não fez nenhuma diferença na minha presente encarnação se eu deixei levar por caminhos tortuosos. Então o modo como eu vivi determina como eu vou morrer. Isso é muito claro. Se quer brincar com essa palavra, diga assim: morra, como diz o outro, morra bem. E morrer bem quer dizer, viva bem para você morrer bem. E viver bem significa seguir as leis divinas, fazer ao outro que gostaríamos que o outro fizesse a nós, fazer o meu melhor em função do que eu compreendo como sendo possível, que eu dou conta de fazer, ou seja, com as minhas buscas pessoais de fazer o melhor, porque isso repercutirá seguramente do lado de lá. André Luiz tem uma frase que eu considero emblemática. Ele diz assim: buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Isso está no capítulo 1 do livro Nosso Lar, em que ele faz o meia-culpa. É um capítulo fenomenal, porque ele abre todas as suas, rasga toda a sua personalidade e se expõe diante do mundo que iria lê-lo, e ele coloca isso: amigos do mundo da matéria. Advertir, ele faz uma advertência: buscai a verdade antes que a verdade nos surpreenda. Ele não buscou a verdade e foi surpreendido com a verdade do lado de lá. Ou seja, a verdade é que você permanece vivo,
E o que você fez aqui repercute lá. Então, viver bem, fazendo o bem, é o melhor antídoto para a conquista da sua libertação suave. Agora, uma sequência de encarnações, 15, 20, 30, você melhorando pouco a pouco, é claro que se você comparar a 20ª encarnação com a primeira dessa sequência, a sua desencarnação tende a ser muito melhor do que era da primeira, porque você vai se melhorando ao longo desse tempo. Se você pegar os espíritos que a gente conhece aí, uma história evolutiva mais longa deles, como, por exemplo, o espírito Charles, que foi o pai de Ivone na última encarnação, quando ela se suicidou. Esse espírito e Ivone, eles já se conheciam há muito mais de 2000 anos. E como nós sabemos disso? Porque o próprio Charles, no livro chamado Sublimação, ele conta a história dele desde o ano 50 depois de Cristo até a última encarnação de Ivone lá em Portugal e Espanha. Então, você vai ver ali claramente a evolução desse espírito. Então, numa história de 1000 anos, 2000 anos, aliás, que é o caso dele, quase 2000 anos, ele mostra claramente a evolução, mas ele mostra o esforço dele para também conseguir a evolução. E isso, obviamente, faz com que a vontade determine se os 2000 anos têm a mesma intensidade para um ou para outro. Quem tem mais vontade evolui mais rápido. Quem tem menos vontade evolui menos rápido no mesmo tempo. Então, essa desencarnação sempre vai ser proporcional à evolução no sentido de que ele tenha se esforçado para melhorar. Não a evolução no sentido do tempo que passou, porque só o tempo que passou, a gente sabe que tem espíritos que permanecem 4, 5 encarnações sem fazer nenhum progresso significativo. Então, não só o passar do tempo, mas o evoluir moralmente e intelectualmente, sem dúvida. Ótimo, obrigada. Vamos lá, a contribuição de Clemens Brito, que levantou a mão aí. Eu estava começando a escrever no chat, mas tudo bem. Max, sobre os nossos irmãos mais inferiores, já desencarnados, né? Eles vão influenciar de que maneira esse maior ou menor tempo de perturbação ali, vamos dizer assim, no momento do desencarne? É só pelo vínculo que tinham com o ser quando encarnado? Ou que influência teria esses irmãos mais inferiores, né, nessa perturbação? Então, Clemens, se você considerar o processo evolutivo natural, em que no começo nós temos que experimentar para poder aprender, então você nunca vai saber se a rocha é dura, se a água é mole, se você não tocar. Você nunca vai saber se o azul é azul, o verde é verde, se você não enxergar. Você nunca vai saber se o bem é o bem e o mal é o mal, se você não os conhecer. Então, nós estamos num processo evolutivo em que nós vamos conhecendo e vamos nos fortalecendo para seguir certos caminhos que nos direciona à fatalidade de todo o espírito, que é voltar ao Pai, o caminho que nós chamamos do ser de perfeitos. Ora, o espírito no seu começo evolutivo, ele tem todo um processo automatizado e as suas repercussões da desencarnação são naturais, porque o fator moral, os erros que ele eventualmente cometeu, ainda são primários e é como se fosse uma criança, não tem um impacto. Aquilo que a gente chama, a quem muito é dado, mais é cobrado, né? Quando Jesus nos afirma isso. Aí ele foi pouco dado, ele não tem como ser cobrado por responsabilidades que ele não tem como assumir, porque não compreende essas coisas. Enquanto ele não compreende, ele não pode responder por elas. Então, esse tipo de espírito tem a desencarnação tranquila, sem nenhum problema. Porém, diz André Luiz lá no livro Evolução em Dois Mundos, que essas criaturas, bem no começo da formação da humanidade, eles ainda eram muito primitivos, eles tinham medo de morrer, né? Quando eles, não é que é medo de morrer, quando eles morriam, eles não conseguiam se afastar da taba ou da aldeia onde eles estavam, e aqueles crânios que eles colocam, a gente vê nas culturas indígenas de vários povos, de vários países, era uma significação de que o pajem, aquele que tem uma certa mediunidade, ele sabe que tem espíritos ali, ele coloca aqui para afastar, para que eles não interfiram na vida daquela aldeia encarnada. Mas diz André que eles permanecem ali ao lado da aldeia, porque eles ainda não têm capacidade nem de vislumbrar o mundo espiritual. Para eles é tão ainda
primário, que para eles a vida é a vida do corpo. E é pouco a pouco que ele vai se desprendendo, que ele vai se soltando. Mas à medida que ele vai se desprendendo e vai se soltando, também ele vai ter mais livre-arbítrio. E a chance dele errar aumenta. Aí, mesmo primitivo, mas já tendo uma inteligência mais avançada, ele fez escolhas, consciente das escolhas que fez, no caminho tortuoso, meu amigo, aí não importa se ele está na escala mediana ou se está na escala inferior, ele vai ter dificuldade para desencarnar do mesmo jeito. Mas aqui precisa ficar muito claro, ele tem consciência do que fez. É quando ele sabe o que faz e ele faz conscientemente que está fazendo errado. Aí ele está contrariando uma lei que se chama lei da consciência. A consciência de Deus vive na consciência nossa, independentemente do nível evolutivo. Então, quando ele sabe que ali a consciência vibrou dizendo que ele não deveria fazer aquilo, ou fez, ou quando ele não deveria ter feito e fez, ele vai ter certeza de que aquele processo chamado culpa vai se instalar nele. Esse processo chamado culpa, ou complexo de culpa, ou remorso, quando a pessoa fez claramente voltada para esse fim, ele vai ter uma repercussão certamente ruim na sua desencarnação. Quando ele errou por experiência, não. Esse é um processo de aprendizado natural e não se espera da justiça divina que ela trate todos os seus filhos com a mesma régua, considerando que eles têm nível de evolução e de compreensão diferente. Isso, inclusive, gente, é uma coisa interessante, porque tem um espírito no livro O Céu e o Inferno, que me fala o nome dele aqui agora, que pela primeira vez eu vi essa análise quando eu estudei essa obra. Ele fala que a diferença da justiça dos homens com a justiça divina é essa. Na régua dos homens, não importa se você é analfabeto, se você tem baixo nível evolutivo, se você tem alto nível evolutivo, se você é uma pessoa de altíssimo nível intelectual. A régua chamada lei é aplicada por igual, para qualquer um, ou pelo menos deveria ser, né? Eu sei falar daquelas coisas humanas, das preferências, como disse um amigo meu, rígido para um e leve para outro, conforme os interesses. Não admitir que seja aplicado segundo os homens. Então, os homens não levam em conta o nível evolutivo. Eles tomam a mesma régua para todos, independentemente de que condição evolutiva eles estejam. Por uma razão muito clara. Eles não conseguem ainda rastrear e, vamos dizer assim, escanear o nível evolutivo de todo mundo e tratar cada um segundo o seu tamanho evolutivo, aplicando o tamanho da punição em conformidade com a responsabilidade compatível com o nível evolutivo. Como a nossa sociedade humana, através da justiça, não faz isso, quem é que faz isso? A reencarnação. Ela nos situa na condição que precisamos situar e ninguém passa pelo que está passando, se não precisar passar. E aí a gente não guarda nenhuma relação se o sujeito foi rico, se foi pobre, se foi bonito, se foi feio, enfim, se ele é isso, se é aquilo. Ele vai sofrer as consequências do tamanho da necessidade que ele precisa sofrer. Por isso que a desencarnação, nesse setor, é uma parte das consequências. Se ele viveu bem, ele tem direito a uma desencarnação suave. Se ele viveu mal, independentemente do nível evolutivo, a desencarnação será compatível com como ele viveu. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado. Isso. Então, mais uma aqui de Graciano. Ele questiona: quanto mais ligado à matéria, aos bens materiais, maior será o sofrimento do desencarnante? Então, Graciano, esse sofrimento, vamos colocar aqui entre aspas, porque a gente não pode se prender só ao sofrimento da ligação do corpo físico ao corpo espiritual. O sofrimento também é moral. Então, por exemplo, é muito comum você ver nas obras espíritas os autores espirituais citando certos exemplos de pessoas que eram tão avarentas, tão ligadas aos bens materiais, que elas desencarnam e elas ficam presas ali aos bens materiais. Não se desprende daquela região, não sai dali. Pessoas, por exemplo, que tiveram monumentos elevados a eles, a gente vê ali perguntas dos espíritos falando sobre isso, vê o próprio Humberto de Campos também falando sobre isso. Eles estão ali arraigados àquele monumento, como se ele fosse tão importante como aquele monumento que foi para ele destacado. Então é muito ruim quando a pessoa se apega ao que é da terra, porque se tem uma coisa certa e absoluta e líquida, que não precisa ser nem religioso para isso, não precisa ser absolutamente nem nada a não ser lógico. É o que você leva quando você parte. É uma coisa tão natural que a gente fica assustado de ver pessoas que ainda querem ir para o mundo espiritual
como se elas não fossem nunca sair daqui da Terra, e ficam presas a essas coisas materiais, e coitados, esses sim sofrem, porque o apego nesse caso é moral, e a pessoa não se desprende dali até que alguém venha ajudá-la. Quem participa de reunião mediúnica já deve ter passado por experiências semelhantes a essa que nós vamos contar, que a gente estava lá em reunião mediúnica, e aí aparece um espírito com o qual a gente começa a conversar, e ele se julga, entre aspas, vivo, né? Ou seja, encarnado. Ele acha que está e que as pessoas estão dilapidando o patrimônio dele, que aquele filho ingrato está acabando com o dinheiro dele. Então, você percebe claramente que ele não conseguiu se tornar. E tem, às vezes, ele fala assim, mas eu falo com eles, eles não me ouvem. O que eu fiz para eles eles não me ouviram? Ou seja, ele está completamente alienado, ele não sabe que está no mundo espiritual, ainda acha que está no mundo físico, porque nós sabemos que o corpo físico é uma réplica do corpo espiritual. E, obviamente, quando ele se vê com a corpo, ele palpa o corpo dele, ele pega, eu estou com o meu corpo. Sim, na dimensão espiritual dele, com o nível vibratório, é o corpo também, que ele vai checar a conclusão que é o corpo. Mas até ele se dar conta que está desencarnado, é preciso muito tato com ele, no diálogo com ele, porque se falar para ele que ele morreu, ele morre 2 vezes, né? Porque vai levar um susto. Você tem que tratar com cuidado. Então, essa pessoa sofre muito do ponto de vista moral. Não necessariamente o corpo físico dele está ligado ao corpo espiritual. A dor pode ser, e mais das vezes é uma dor moral. É a ligação aos bens materiais. E aqui nós aproveitamos para lembrar André Luiz, lembrar Emmanuel, lembrar Allan Kardec e os espíritos. Se você vai aproximando-se aí da sua consciência espírita, a consciência de que você é um espírito imortal, minha amiga e meu amigo, recomendação, não minha, da doutrina, comece, bem claro, comece a determinar o quem fica com quem, se você tem haveres. Se você tem haveres, trate de definir quem fica com quem, porque os benfeitores dizem, notadamente, Humberto de Campos trata disso maravilhosamente, e quando você chega do lado de lá, as disputas do lado de cá impactam imediatamente em quem está do lado de lá. Tem uma cena que vocês vão se recordar no livro Nosso Lar, em que André estava na câmara de retificação e um determinado espírito começa a tremer lá dentro, ele estava lá em processo de sono, vamos dizer assim, ele começa a tremer, e a filha estava do lado. O que estava acontecendo? Os seus familiares estavam brigando por causa do dinheiro dele. E que ele não aceitava que o dinheiro era dos filhos que não tinham merecimento, era tudo na linguagem dele, como se fossem ociosos que estão aproveitando, né, os seus recursos. Então, a melhor coisa do mundo é você não ter nem o que compartilhar, porque daí você não tem nada que se aprender, não se prende a bens materiais de forma alguma. Meu sonho, por exemplo, eu sempre brinco com minha esposa, meu sonho é morrer e numa caixinha de sapato caber as coisas que eu tinha de mim aqui. Não dá bem para viver assim, né? Mas é uma situação assim, figurada só para a gente perceber, né? Ou seja, você deveria, o que você tem, não trate como seu, trate como pertencendo àqueles que se vinculam a você, porque daí você vai se sentir livre disso. Isso não vai fazer a menor ligação sua com o mundo espiritual, porque o apego excessivo é um drama terrível quando a pessoa está nesse estágio. Então, cuidado com o apego, não só dos bens materiais, o apego ao corpo, o apego ao esposo, à esposa, ao filho, porque se você for prestar atenção, nem o corpo te pertence. A hora que o pai te chamar, você tem que largar o corpinho, pode estar bonitinho, pode estar feinho, não importa, você vai ter que largar. Eu me lembro de uma mocinha, num seminário que a gente estava fazendo lá na FEB, ela chegou assim, mas professor, logo agora que eu coloquei um silicone aqui, outro ali, que eu estou toda, se eu tiver que morrer, eu vou perder tudo. Eu falei, vai, inclusive, o dinheiro que você gastou com o seu silicone aí vai ficar para trás também. Você não é dona de nada disso, filho. Isso é empréstimo e você beneficie-se dele o melhor que você puder, mas não use para a sensualidade, porque não te convém. Então, assim, são coisas que as pessoas não se dão conta. Você não é possuidor disso, você é administrador. Você tem que ser um mordomo fiel, não aquele mordomo infiel da parábola. É isso, gente. Ótimo, mais uma vez, obrigada, né? E por fim, Max, temos mais um questionamento que coloca o seguinte: a gente pode falar em tempo? Quanto tempo demora para o despertar de uma pessoa que desencarnou de morte natural? A gente pode falar em tempo? Existe Varia ao infinito, porque uma pessoa pode ter desencarnado de morte natural e levar muito mais tempo, às vezes, do que um suicida. Depende dos seus apegos, depende das suas condições.
a gente tem que tomar muito cuidado com essas afirmativas de tempo, porque nós ouvimos lá, é diretamente proporcional ao apego. Quanto mais vinculado ao material, mais demorado é o processo. Quanto menos vinculado ao material, mais rápido é o processo, independentemente de morte natural ou morte violenta. Então, atenção, para que a gente morra bem, não importa se a gente vai ser, por uma necessidade de planejamento reencarnatório, retirado do corpo antes da hora, ainda na juventude, se a gente viveu bem, se a gente está com a consciência em paz, se a gente colocou o amor, o bem pelo próximo, sobretudo, essa desencarnação, minha amiga e meu amigo, é lenta para quem não fez isso, mas é rápida, você nem percebe, como chegou a dizer Allan Kardec no Céu e Inferno. Às vezes, antes mesmo de desencarnar, ele já está livre. Antes de desencarnar, não, antes de morrer, ele já está praticamente livre do corpo físico. Ele já está consciente e já está, então o tempo aí foi praticamente perto de zero. Mas uma pessoa que foi toda apegada pode levar semanas, dias, meses e chega a levar séculos. Nós temos casos em reuniões mediúnicas que nós presenciamos essa realidade de forma tão dolorida, compunge o coração da gente quando a gente percebe que isso é uma realidade. Então, esse apego, especialmente quando a morte foi traumática, como tivemos a oportunidade uma vez de dialogar com uma menina, era uma jovem que tinha desencarnado na época do processo que nós sofremos aqui de contenção ou de restrição da liberdade, em que as pessoas eram submetidas a processos doloridos para contar as coisas. Essa menina morreu num tipo de situação dessa, e ela estava até hoje achando que estava naquela cadeira onde ela era seliciada, onde ela era maltratada, e morreu naquela cadeira. Então, o trauma também faz com que a pessoa se prenda àquele evento, e ela precisa de uma terapia que foi feita na reunião mediúnica, obviamente, pelos benfeitores do plano espiritual primeiro. Mas a mocinha acabou se libertando, graças a Deus, daquele trauma e pôde continuar a sua vida. E desde o momento que ela passou, nós fizemos uma conta aproximada, já tinha 50 anos que estava acontecendo. Então, esse processo, às vezes, pode demorar muito. Então, vamos encerrar esse nosso momento de participação dos internautas em respeito ao tempo. Eu queria deixar aqui registrado o meu agradecimento em nome do Centro Espírita Ernesto Dantas, a Maxilânio, né, pelo acolhimento do nosso convite e pela lucidez e leveza com que trouxe essas abordagens que impactam tanta gente, né, ainda. E agradecer aos demais pela participação e pedir a parte para dar continuidade aí, para a gente caminhar para o encerramento. Gratidão a todos. Boa noite. Obrigada, Paula. Obrigada, Max. É sempre muito bom ouvi-lo. Então, vamos agora, meus amigos, depois de um momento tão especial como esse, tão gratificante, a gente tira tantas dúvidas, a gente parece que coloca o coração assim no caminho mais tranquilo, no pensar, e mais responsabilidade no agir, né? Então, vamos convidar o nosso querido amigo Alex Vaduja para a vibração musical deste momento. Boa noite, Alex. Boa noite, Paty, mais uma vez, boa noite a todos, né, que tenhamos aí uma excelente semana, gratidão ao Max, aí, que retorne outras vezes, né, ficaremos muito felizes de tê-lo conosco em outras oportunidades. Então, vibrações de paz e de luz a todos. Luz que me ilumina o caminho, me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos unidos, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus.
mais no caminho da vida, porque o caminho, a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Mão que abençoa, que perdoa, me apaga o coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor lhe conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Luz que me ilumina o caminho e me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz. Obrigado. Maravilhoso, meu amigo. Muito obrigada. Então, meus amigos, depois de um momento tão especial como foi esse estudo hoje, finalizando com essa música maravilhosa, interpretada por Alex, vamos então convidar o nosso querido amigo Graciano Araújo, membro do Centro Espírita Humberto de Campos, da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, para a prece final de nossos estudos. Boa noite, Graciano. Boa noite, Paty. Boa noite novamente a todos. Depois de uma bela explanação dessa de Max Land e uma canção dessa de Alex, a gente só tem mesmo que agradecer, né? Então, vamos orar. Neste momento, que estamos concluindo mais uma noite de estudos, agradecemos ao Deus Pai, ao nosso mestre e amigo Jesus, aos mentores do Centro Espírita Ernesto Dantas e de todas as casas aqui representadas, aos facilitadores deste, nos dois planos da vida, por nos proporcionar o aprendizado de hoje e dos anteriores. Desejamos, Mestre, que a Tua luz possa invadir os corações de todos nós, principalmente dos nossos irmãos acometidos de dores físicas e espirituais. Desejamos ainda que as lições de hoje sejam proveitosas para todos nós e principalmente para os espíritos que ainda se encontram em sofrimento e que tiveram a oportunidade de participar conosco deste momento de glória e sabedoria. Pedimos permissão para darmos por encerrados os estudos de hoje, Senhor Jesus. Aproveitamos para pedir, mais uma vez, as Tuas bênçãos para toda essa semana, para todos nós, e para todas aquelas pessoas que estejam ao nosso derredor. Pedimos, Mestre Jesus, que permaneça conosco, nos iluminando, nos guiando, hoje, amanhã e para todo sempre. Gratidão ao Mestre, a Max Land e a todos vocês que nos proporcionou este momento de glória. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, meu amigo. Max, gratidão profunda. Você não sabe quanto colaborou conosco nos dois planos da vida. Que Deus te abençoe profundamente, meu amigo. Se disponibilizar a compartilhar conosco seus estudos e suas reflexões. Volte mais vezes, sempre que possível. Eu sei que sua agenda é meio apertada, mas sempre que possível esteja conosco. Meus amigos,
Um beijo, meus amigos. Até semana que vem, com a permissão de Jesus semana Cristo. que vem. Gratidão, né? Boa Até noite. semana que vem. Gratidão.